Graça e paz mais que vencedores. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos abençoe durante esta transmissão, que Ele esteja falando ao nosso coração através da sua palavra. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor, Criador do universo, Criador de todas as coisas. O Senhor nos fez para a glória do Teu nome. Nesse momento, meu coração está alegre, eu estou cheio de gratidão, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui exaltando o Teu santo, glorioso e poderoso nome. Ah, meu Pai, eu não mereço estar aqui, nós não merecemos nada de bom diante da nossa justiça. Tudo que recebemos é fruto da bondade, da misericórdia, da graça, do amor, do favor, da benevolência de Deus. Tudo o que temos, que somos, todas as bênçãos que têm chegado em nossas mãos, é fruto do cuidado e amor de um Pai que tem feito tudo para nos abençoar. Senhor, hoje é um dia muito especial. Essa noite de sexta-feira, estaremos falando sobre o sofrimento do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. Um sofrimento que gerou uma grande bênção, um grande milagre para toda a humanidade. Milagre esse que não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão. Milagre esse que não há nada que possamos fazer que seja capaz de pagar por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Só nos resta nos prostrar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, a Tua autoridade e agradecendo a Deus todos os dias, porque estávamos perdidos, não havia nenhuma chance para a humanidade. Mas Jesus resolveu descer a essa terra, enviado pelo Pai, para morrer por nós naquela cruz e para abrir uma porta de salvação, uma porta de escape. Ah, Senhor, quantas pessoas nesse momento que estão vivendo distante da Tua presença, que estão passando esses dias em torno de suas diversões, se afogando em tantas coisas, nos vícios, se perdendo em práticas erradas, condenadas pela Tua palavra. Ah, se essas pessoas olhassem para a cruz, se elas parassem para olhar o tamanho que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus em favor da sua vida. Mas muitas delas estão cegas, não conseguem sequer enxergar o valor daquilo que foi feito naquela cruz. Mas eu creio que existem alguns que hoje estão com o coração quebrantado. O meu coração está cheio de amor por Ti e com o sentimento de que eu tenho que fazer muito mais para demonstrar o meu amor por Ti. E eu sei que essa é também a situação, a posição que essa pessoa está vivendo, essa que está do outro lado desta câmera, que está também, quem sabe, com lágrimas nos olhos e clamando ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor fez por ela. Senhor, muito obrigado. Que essa noite seja uma noite muito especial. Fala conosco através da Sua palavra. Abençoe todas as pessoas que vão clicar nesse vídeo, que vão assistir essa palavra. Geralmente estamos aqui nas sextas-feiras para falar de bênçãos, de promessas, das nossas necessidades. Hoje
queremos falar da tua obra, da obra da cruz, que gerou a nossa maior promessa, o nosso maior milagre, que foi a nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, que o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, esteja sobre essa casa, sobre essa pessoa, que o Senhor abençoe a todos e que essa seja uma noite maravilhosa, inesquecível na tua santa presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo de falar do teu amor para o mundo inteiro. De qualquer lugar desse mundo que alguém clicar nesse vídeo vai receber uma palavra de bênção, uma palavra que fala sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por tudo. Continua nos abençoando hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito seja Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. É debaixo desse temor, é debaixo desse quebrantamento que nós começamos hoje a nossa live, nesse momento de oração com palavra. Eu creio que o Espírito Santo, ele está presente nesse lugar, ele vai estar te abençoando no decorrer dessa mensagem. Eu acredito que você já foi tocado pelo Espírito Santo. Olha, Deus tem coisas boas para falar ao teu coração nessa noite. Abra teu coração, se desliga de tudo nesse momento, que você esteja conectado, conectada com essa palavra, porque o Senhor, ele vai ministrar de maneira forte no teu coração. Amém? Eu já quero pedir, você que está aqui, escreve aí no chat: eu te amo, Jesus. Amém? Eu te amo, Jesus. As pessoas dizem que amam tantas coisas, que amam objetos, amam viajar, amam comida, amam artistas, jogador de futebol, amam família. Então declara teu amor aqui nos comentários desse vídeo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu quero começar essa palavra lendo dois textos. O primeiro, eu quero ler aqui no profeta messiânico, né? Que profeta é esse, pastor? É o profeta Isaías. Se você não sabe, Isaías foi o profeta que mais falou da vinda do Messias, por isso que ele é chamado de profeta messiânico. E no capítulo 53 do seu livro, ele descreveu um pouco do sofrimento do Messias, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. E esse capítulo, ele é muito especial. Ele fala sobre a obra do Filho de Deus, aquilo que ele iria viver aqui na terra, todo o sofrimento que culminou com a cruz. E eu quero ler Isaías 53, versos 1 em diante. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Está falando aqui de Jesus. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora olha o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Graças a Deus por essa palavra tremenda que nós temos lido nesse momento, e eu quero também deixar o verso 11, a abertura do verso 11, o começo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe quem é esse fruto? Você que está me vendo agora. Você que já entregou sua vida a Cristo, você é esse fruto, gerado por um grande sofrimento do Filho de Deus. E eu quero ler também Mateus 27, 46, assim está escrito: por volta da hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, essa é uma palavra tremenda, gloriosa. É uma palavra que falamos com muito temor. Não tem como você falar da obra da cruz e não quebrantar seu coração. Se você tem um coração cheio de Deus, um coração onde o Espírito Santo habita, é impossível você falar da cruz e você não quebrantar o seu coração, não se emocionar diante de tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz. E eu quero trazer uma palavra, Não tem outro tema para hoje, um tema mais propício do que esse. Hoje é Sexta-feira da Paixão, é conhecida como Sexta-feira da Paixão, onde muitas pessoas estão evitando algumas coisas, mas por mera religiosidade. São pessoas que vivem o ano todo pecando, fazendo tudo de errado, faz tudo o que é contra a palavra de Deus, e hoje eu não posso fazer isso ou aquilo, comer isso ou aquilo, porque eu estou me santificando. Isso é simplesmente hipocrisia. O Senhor não nos chamou, Ele não morreu na cruz para a gente viver um dia no ano, evitando algumas coisas por mera religiosidade, uma religião vazia. Não, Ele nos chamou, Ele foi para a cruz para resgatar a humanidade, para atrair o teu coração a Ele. Jesus foi para a cruz para levar você para perto de Deus. Ele foi para a cruz para que a sua própria vida fosse o caminho, para que você acessasse esse caminho e chegasse na sala do trono, na presença do Pai. Foi esse o propósito daquela cruz. Então hoje vamos falar sobre isso, O Filho de Deus desamparado, paixão de Cristo. Eu quero usar esses textos que acabei de ler, que narram um momento tão sofrido na vida de Jesus, para extrair algumas lições de vida, para aplicar
né, esse sofrimento na nossa vida. A Bíblia diz aqui, Mateus, texto que lemos, Mateus capítulo 27, versículo 46, a palavra de Deus diz que já se aproximava da hora nona, ou seja, 3 da tarde, às 15 horas, ele estava ali carregando sobre seu corpo o pecado de todos nós. Além de estar naquela cruz com o seu corpo já partido pelas chicotadas violentas que ele recebeu. Se você não sabe, aqueles chicotes, eles eram feitos com tiras de couro. Dizem os comentaristas que eram 12 tiras de couro, e nas pontas daquele chicote, daquele couro, eram cravados pedaços de metais e ossos. Então, cada chicotada que ele recebia, ele tinha no seu corpo vários cortes abertos, e os carrascos batiam com muita violência. Os carrascos desferiam aquelas chicotadas com toda a força do seu braço. Além do seu corpo estar cortado ali naquela cruz áspera, havia sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Dizem os comentaristas, a Bíblia não diz, mas os comentaristas, os historiadores dizem que tinham cerca de 72 espinhos pontiagudos ali naquela coroa. E vocês se lembram que quando eles colocaram aquela coroa em Jesus, alguém pegou um caniço, um pedaço de cana, e apertou aquela coroa, bateu nele, né? No esforço para que aqueles espinhos perfurassem a sua cabeça. Então ele estava ali na cruz, seu corpo partido. Por isso que você vai ler Isaías e você entende, né, a situação que o Espírito Santo revelou para Isaías, porque Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. 7 séculos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías recebeu a revelação do Espírito Santo e ele escreveu. O Espírito de Deus usou Isaías para colocar nesse capítulo o sofrimento do Messias. E aí você começa a entender por que ele era um homem sem aparência, um homem desprezado, um homem rejeitado. Não havia aparência no seu corpo. Um homem que ninguém fez caso. Então ele está ali na cruz, corpo sangrando, coroa de espinhos, cravos nas mãos, cravos nos pés, angústia na sua alma, as dores terríveis no seu corpo, o escarnecimento das pessoas. Vejam, é de fato um sofrimento que não tem como descrever. E naquele momento que ele estava ali naquela cruz, naquela situação de sofrimento, havia, queridos, uma porta, né? Uma porta sendo aberta, estava sendo aberta uma porta para a redenção da humanidade. Estava sendo aberta uma porta para a salvação do Francisco Lima, para a salvação de você que está aqui. Jesus, ele mesmo se colocou como a porta. Ele é a porta. E quando ele está naquele auge de sofrimento, daquela dor, quando o teu nome estava no coração dele, porque quando ele estava naquele sofrimento, quando ele estava naquela situação, o pecado de todas as pessoas que nasceram, que estão nascendo hoje e que vão nascer no futuro, o pecado de todos estava sendo pago por ele. Agora, uma coisa é a pessoa ser liberta, outra coisa é essa pessoa ser livre. Nem todos que foram libertos por Jesus estão livres.
Grava isso. Nem todas as pessoas que receberam a libertação de Jesus através da sua morte vivem livres. Elas estão escravas nesse momento. Tem um presente para elas, presente de libertação, mas elas estão presas porque ainda não reconheceram esse sacrifício. E Jesus, naquele momento, ele diz, aqui em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras foram pronunciadas num momento de muita dor. E naquela hora, irmãos, Jesus poderia ter pedido ao Pai para que o Pai fizesse alguma coisa no sentido de provar a sua inocência diante dos seus algozes e também daquela multidão que estava ali como se estivesse assistindo a um espetáculo. É exatamente isso, né? No tempo que eu fui, antes de eu me converter, eu andei em alguns circos, né, no interior, e ali o palhaço, cada coisa que ele fazia, era aquele monte de gente rindo, batendo palma. Foi exatamente esse o cenário. As pessoas estavam ali, debochando de Jesus, desce da cruz se tu é o Filho de Deus, e aí a gente vai crer em ti. As pessoas estavam ali, algumas delas rindo, satisfeitas, porque Jesus estava naquela cruz. Mas quando ele abre a boca, ele pede ao Pai que considere aquelas pessoas como insensatas. Ao invés de condená-las, Jesus, naquele momento de maior dor, ele intercedeu por aquelas pessoas. Então, era o Filho de Deus, de fato, o Deus homem, naquela cruz, o nosso advogado, o nosso sacerdote, o nosso pastor, que estava ali intercedendo pelas pessoas. E aqui eu quero deixar algumas lições para vocês. Primeiro, um sofrimento longo que culminou com Jesus na cruz. Jesus estava vindo de uma longa jornada sem dormir na quinta-feira. Havia sido traído, havia sido preso, não dormiu a noite inteira, tinha sido esbofeteado, chicoteado, estava sem se alimentar, sem beber, e quando ele busca socorro em Deus, naquele momento de maior dor, ele não encontra esse socorro. Ele estava sozinho. O texto que eu li, Mateus 27, 46, diz que por volta da hora nona, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, naquele momento era o Cordeiro de Deus que estava ali pagando o preço da redenção, o preço do pecado. E eu quero hoje me dirigir a você. Você que está assistindo esse vídeo agora, talvez até com lágrimas nos olhos, mesmo sem, ainda que você não tenha lágrimas nos olhos, eu sei que seu coração está sendo tocado pelo amor de Deus. Então você que está nesse momento aqui assistindo esse vídeo, não deixe que nada nesse mundo interfira no teu relacionamento com Deus, por favor, irmão. Em nome de Jesus, não deixe, não permita que nada desse mundo interfira, atrapalhe, manche, suje o teu relacionamento com Deus, porque, queridos, diante de tamanha dádiva recebida do Senhor, diante de um presente, de uma herança, de uma vitória, de uma promessa tão poderosa que foi a salvação. O que dizer da salvação, irmãos? O que dizer? Não tem palavras. Diante de tudo isso, o mínimo que devemos fazer é viver para Ele. Inclusive, essa é a recomendação da Bíblia. Segundo aos Coríntios 4,
Segundo aos Coríntios 4, versículos 14 e o 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, ou seja, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que estão vivos hoje, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Você que chegou agora, escreve. Se você não escreveu ainda, escreve aí no chat, nos comentários: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Escreve, faz essa declaração: eu te amo, Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que devemos viver para Ele. Agora, esse amor não pode ser apenas de palavras, tem que ser vivido na prática, né? Quantas pessoas que nessa semana, como eu já falei, estão evitando algumas coisas, mas o coração dela nunca viu Jesus, o coração dela está fechado para Jesus. Uma pessoa que despreza um amor tão grande como esse que Jesus expressou na cruz, não é digna de morar no céu com Ele. Eu vou repetir esse decreto aqui, essa frase. Uma pessoa que despreza um amor tão grande como esse que Jesus expressou na cruz, não é digna de morar com Ele no céu. Como que alguém passa a vida toda aqui nessa terra desprezando a Deus? Como que alguém passa por esse mundo e faz tudo o contrário? Tudo que essa palavra diz, a pessoa faz o contrário. Tudo que Deus ordena, a pessoa faz de outro jeito. Tudo que a pessoa faz é aquilo que Deus odeia. Tudo que a pessoa evita fazer é aquilo que Deus quer que ela faça. Ela vive caminhando no sentido contrário. Como que uma pessoa dessa vai ser recebida no céu, irmão? Como? A salvação é pela graça, mas ela se aplica na vida daqueles que honram a Deus nesse mundo tenebroso. A salvação é pela graça, mas ela acontece na vida daqueles que servem a Deus nesse mundo pecador. Então, é muito importante você se voltar para Deus, reconhecendo-o como o Senhor do universo e também Jesus como o teu Salvador. Vocês se lembram daquele texto que está aqui em João capítulo 17, eu lembrei desse texto agora, e o versículo 3, eu quero ler para você como é que Deus vê a eternidade, como é que a eternidade é definida pelo Senhor. João capítulo 17 e o versículo de número 3. Olha o que está escrito aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Você reconhecer a Deus como Senhor e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é uma solidão, A solidão era parte do processo. A solidão de Jesus era parte do processo. A solidão que ele viveu naquele momento, quando ele clama, e a Bíblia diz que ele pergunta: Pai, por que o Senhor me desamparaste? Essa solidão, queridos, esse abandono, não era para sempre. Era apenas uma fase dentro da consolidação da redenção da humanidade. Era um momento. A solidão de Jesus era momentânea e necessária. Ele era o Cordeiro, naquele momento, o Cordeiro de Deus, que se dispôs a pagar nossas dívidas. Deus, naquele momento, não podia interferir
naquela situação. Por quê? Não podia no sentido de que Jesus tinha que viver aquele momento. Deus pode tudo, mas havia uma agenda de Deus, havia um processo a ser vivido por Jesus. E aquele desprezo momentâneo fazia parte daquele processo. O Deus homem precisava derramar o seu sangue para nos redimir. Eu quero ler outra vez Isaías 53, versículo 5. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por sua obra na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Era o Cordeiro de Deus que estava ali. Jesus estava carregando sobre seu corpo o pecado da humanidade. Agora, olhe para o mundo hoje, irmão. Como é que está a sociedade? Veja quantas coisas horríveis acontecem diariamente. Quantas pessoas perversas, violência, vício, enfermidade. Quantas situações. O homem sem Deus, eu digo sempre, um homem sem Deus, ele vira um diabo. Um homem sem Deus vira um demônio nas suas práticas. Um homem sem Deus é capaz de fazer coisas que você dá arrepios só de falar. Você não tem noção. Um homem sem Deus, ele é capaz de fazer atrocidades que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Por que o homem faz isso? Porque ele está dominado pelo pecado. E Jesus morreu exatamente por essas pessoas, para que esses pecados fossem remidos, fossem perdoados. Mas vocês se lembram que eu falei agora há pouco? Nem todos que foram libertos vivem livres. Todas as pessoas foram libertas, mas para que essa libertação seja legitimada, ela tem que conhecer a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 do mesmo capítulo vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas nem todos conseguem viver livres. Por quê? Porque suas vidas estão envolvidas com coisas que não é do agrado de Deus. Mas Jesus já pagou o preço pelo pecado de todas as pessoas. Esse texto de Isaías nos faz entender o porquê Jesus foi desprezado. Era ele quem estava ali, limpando o mundo com o seu sangue precioso. Não há dois cordeiros de Deus, só existe um cordeiro. Jesus lavou o pecado da humanidade com o seu sangue. Enquanto o sangue derramava, escorrendo pelo seu corpo, naquela cruz até o chão, ele estava lavando no mundo espiritual o pecado da humanidade. E nem todos estão vivendo, nessa realidade. Já foram livres, mas não estão vivendo a libertação, essa liberdade, porque não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida. Mas eu creio que com você está sendo diferente, e que você continue servindo a Deus com todo o seu ser, com toda a sua vida. Aleluia. Outra lição: o sofrimento de Jesus era o preço da nossa vitória. Amados, a morte de Jesus era a nossa única chance. Se ele recuasse, nós estaríamos perdidos para sempre. Estávamos
caminhando a passos largos para um abismo eterno. A morte de Jesus abriu uma porta, ela causou um impacto na nossa vida. A morte de Jesus nos possibilita de sairmos desse caminho de condenação e agora começar a caminhar em direção ao céu. Tudo isso foi um preço pago ali na cruz do Calvário. E quantas pessoas, que não estão fazendo esse sacrifício de Jesus valer a pena, que estão agora mesmo se perdendo, que estão agora mesmo com as suas costas viradas para a palavra de Deus. Jesus sofreu numa sexta-feira como essa. Jesus se entregou numa sexta-feira como essa. Ele se doou, se entregou para que você pudesse acessar os céus, para que você pudesse ser salvo. Aleluia! Que essa noite seja uma noite tremenda. Eu sei que o Espírito Santo é quem está falando aqui essa palavra. Eu sou apenas o canal, um instrumento, e eu espero que ele encontre um coração aberto, que o teu coração esteja aí pronto para hospedar essa palavra, para receber essa palavra e para viver esse novo tempo. Até mesmo você que já serve a Deus, que já está com a sua vida no altar, que você possa fazer reparos em sua vida hoje, ajustes da sua vida, e assim você possa servir ao Senhor de maneira plena, uma vida no altar do Senhor. Depois de um longo período de sofrimento, chegou a hora da consumação da redenção. Jesus, ele libera uma palavra que está aqui em João 19:30. E a palavra é tetelestai no original. Tetelestai quer dizer está consumado, finalizado, encerrado. Eu cumpri a missão pela qual eu vim ao mundo. Tetelestai, você agora está salvo. Tetelestai, eu derramei meu sangue pelo homem. Tetelestai, eu salvei a humanidade. Todos que querem agora podem encontrar salvação. João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, ou seja, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sim, ele entregou o Espírito porque a morte não teve poder de tirar sua vida. Ele se rendeu. Ele se rendeu na hora certa. Ele se entregou no momento certo. Ele se entregou na hora que era para se render à morte, porque a morte não teve como tirar a sua vida. Então ele se entregou, ele se rendeu para que a humanidade fosse salva. E nesse momento, quando ele declara tetelestai, todas as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda de Jesus, da sua obra, ali até a cruz, estavam se cumprindo. Todas as profecias estavam sendo cumpridas naquele momento a respeito do Filho de Deus. Agora, todos nós não temos apenas uma porta para a condenação. Antes de Jesus, só havia condenação. A porta da condenação estava aberta, bem larga, para todos nós. E até hoje, muitas pessoas estão entrando por esta porta, a porta da perdição, do juízo, da condenação, do castigo, do sofrimento, da separação de Deus. Até hoje, muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas que estão andando no sentido contrário à palavra de Deus, entrando por essa porta. Mas naquele dia, uma nova porta se abriu. Agora, não há somente uma porta para a condenação. Existe agora uma outra porta que Jesus abriu.
a porta da graça, o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos em nada, ele abriu uma porta, a porta do perdão. Olha só, perdão é o pagamento da dívida. Perdão acontece, né? O perdão é direcionado a alguém, uma pessoa vive o perdão quando ela não tem condições de pagar uma dívida. E aí o credor, né, a pessoa do outro lado, que essa pessoa está devendo alguma coisa, ele perdoa. Então a porta que Jesus abriu é a porta do perdão, é a porta da reconciliação, porque o homem havia rompido a comunhão com Deus quando o pecado entrou no mundo, e agora essa porta ela é aberta outra vez, a porta da reconciliação. Você agora pode entrar diante de Deus e falar: Paizinho, Abba Pai, Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai, o Senhor é tudo na minha vida, porque Jesus abriu uma porta para a reconciliação, mas ele abriu uma outra porta, aliás, uma única porta que você vive todas essas bênçãos, né? E essa porta também é a porta da salvação eterna. João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Você que me assiste, que você possa entrar por essa porta, entre por essa porta e conceda descanso para a sua alma por meio de Jesus. Entre por essa porta, acesse os benefícios da cruz para a sua vida, acesse todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Pare de buscar viver somente coisas que agregam alguma situação, algum acréscimo aqui nesse mundo. Tem gente que vive em torno do trabalho, por exemplo. Ela só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tem outras que vivem em torno de um pecado. Todo final de semana ela está se matando mais e mais no pecado. Outras pessoas que são todos os dias está lá se matando, perdendo sua vida no pecado. Irmão, Jesus morreu na cruz num dia como hoje. Ele se entregou para que você vivesse uma vida feliz, para que você fosse o homem mais feliz dessa terra, a mulher mais feliz dessa terra. E de fato, a igreja é o povo mais feliz dessa terra. É o único povo que é chamado de mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, nascemos para vencer. Aproveite os benefícios da cruz, não de maneira egoísta. Não pense só em você. Adore a Deus antes e pense nas pessoas. Desfrute desses benefícios da cruz. Aproveite cada minuto da sua vida. Desfrute de Jesus esse mundo. Entregue sua vida a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva para Ele, porque Ele é aquele que pode mudar a sua vida completamente. Jesus morreu para salvar você. E aqui eu quero falar outra lição para a gente já caminhar para o final. Naquela cruz, Jesus viveu uma dor momentânea. Foi apenas um momento a sua dor, o seu sofrimento. Jesus passou 6 horas naquela cruz. Ele foi pendurado por volta de 9 da manhã e às 3 da tarde ele rendeu o Espírito, ele se entregou e ele passou então 6 horas naquela cruz. E dali ele foi para onde? Foi para o túmulo. Ficou no túmulo 3 dias, mas ao ressuscitar, no 3º dia, se assentou no trono para nunca mais sair. Aleluias! Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele foi para a cruz para nunca mais sair.
Aleluias. Ele reina e reinará para sempre. Eu quero ler para você o que está aqui em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 6 em diante. Olha essa palavra falando, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Jesus, falando em Cristo. Olha o que ele diz, Filipenses 2, versículos 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita palavra tremenda! Aqui é para sacudir o inferno. Todas as pessoas, irmão, todas, no céu, na terra e debaixo da terra, terão que se dobrar diante de Jesus. Recentemente, eu estava pregando em um culto ao ar livre e ali eu disse para as pessoas, falando sobre esse texto, fazendo uma paráfrase desse texto, e dizendo a elas que todas as pessoas vão ter que se dobrar diante de Jesus. Agora, existem dois momentos, duas formas de uma pessoa dobrar os joelhos diante do Senhor e da sua língua confessar o seu senhorio. A primeira, que deve ser a mais sábia, é aquela que você se dobra diante dele e confessa Jesus para a salvação. A outra é aquela que a pessoa vai se dobrar, mas vai confessar para a sua condenação. Quem são esses? São aqueles que morrem sem reconhecer Jesus como Senhor desse mundo. Esses vão ter que reconhecer, pelo menos é o entendimento que se tem na Bíblia, vão ter que reconhecer e confessar Jesus como Senhor e Salvador na eternidade, no juízo, apenas para a condenação. E eu quero crer que com você vai ser diferente. Você vai confessar Jesus para a salvação nesse mundo. Se você já confessou Jesus, glória a Deus por isso. Se você não fez essa confissão ainda, faça hoje mesmo, porque toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Ele enfrentou aquela cruz. Ele foi para aquela cruz como cordeiro. Mas ele saiu dali, foi sepultado e depois foi para o trono. Está agora mesmo sentado à direita do Pai. Ele enfrentou a cruz, salvou a humanidade, mas está no trono. Então, queridos, que você faça o sacrifício de Jesus valer a pena em sua vida. Olha quanto sofrimento ele viveu. Olha quanta coisa ruim colocaram sobre ele. Olha o preço que ele pagou. Eu sei que todos vocês têm necessidades, como eu também tenho. Todos nós temos necessidades, algumas delas que nós precisamos de uma solução urgente. Muitas coisas que são urgentes, que você está lidando aí, que te fazem sofrer. Uma necessidade, seja no casamento, na família, financeira, uma enfermidade. São coisas que precisam de uma solução urgente. Mas não existe, escute bem, não existe nessa terra nada mais urgente do que refazer, restaurar, firmar uma aliança com Jesus. Amém?
é o que nós temos de mais urgente. A necessidade mais urgente é a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, que hoje você possa parar. E eu quero deixar aqui para vocês um conselho. Você que me assiste agora, se você tem o hábito de comemorar Semana Santa, já que todos os dias são santos, né? Mas alguns pensam que santos são somente esses dias, né? Bom, se é o seu caso, se você tem o hábito de celebrar esses dias como os dias grandes, como alguns dizem, né? Os dias santos, que você faça isso aos pés de Jesus. Não faça desses dias, desse feriado prolongado, uma oportunidade para você fazer coisas que desagradam a Deus. Eu estou no feriado da Semana Santa, mas fazendo tudo o contrário, tudo que aborrece a Deus. Aonde é que está o Cordeiro que morreu na cruz por você? No teu feriado, na tua Semana Santa, aonde é que está Jesus? Qual o lugar Ele está ocupando? Qual o espaço da tua casa, da tua família, do teu coração, Ele está ocupando nesses dias? Qual é o espaço, meu irmão? Então, que você possa hoje parar. Pense no sofrimento do Messias, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que estava naquela cruz, que pagou o preço, que foi desamparado por Deus, que clamou: por que o Senhor me desamparaste? Então, ele estava sozinho naquele momento. Era realmente uma necessidade, porque ele é o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus deixa claro, né, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito isso em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele era o Cordeiro de Deus. Ele sofreu, ele pagou um preço de um pecado que não era dele. Ele teve seu corpo repartido, ele derramou seu sangue escorrendo do madeiro, caindo no chão. E ele fez isso por quem? Por nós. Então, se você comemora esses dias, para com essa bobagem de achar que a santidade de uma pessoa está relacionada a não comer alguma coisa, algum alimento, ou então a santidade de alguém está relacionada apenas a não fazer certas coisas erradas. Nesses dias, você foi chamado para não fazer o que é errado a vida toda. É uma vida contínua de aliança com Deus, de relacionamento com o Senhor. Faça esse sacrifício de Jesus valer a pena em sua vida. Ele sofreu por você. Ele pagou um preço para que teu pecado fosse remido, perdoado, para que o diabo não pudesse chegar diante dele te acusando, dizendo: olha, fulano de tal, ele não pode receber a tua bênção porque está em pecado. Não, o seu pecado foi pago. Agora faça valer a pena. Se esforce para você pecar o mínimo possível. Viva na presença de Deus. Lute todos os dias para você se prostrar diante do Cordeiro de Deus, diante do Filho de Deus que pagou o preço por você. Ele pagou o preço, irmão. Ele pagou o preço por você. Que o Senhor continue abençoando vocês e que esse texto de Isaías que lemos no início possa causar um profundo temor no teu coração. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele sofreu para te entregar
a maior bênção, o maior presente, a maior promessa, que é a salvação. Amém? Se você já está vivendo para Deus, graças ao Senhor, que Deus continue te fortalecendo para você nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Lembre-se, essa sexta-feira foi a maior sexta-feira, não no sentido de horas, né? Mas porque aconteceu um dos maiores acontecimentos do mundo. A crucificação de Jesus é um dos maiores acontecimentos do mundo. O Filho de Deus inocente morrendo pelo homem pecador. Então, se você já o serve, amém, parabéns, continue. Se você não serve ainda, pare, reflita, pense e tome uma decisão hoje, agora mesmo, de entregar sua vida nas mãos do Filho de Deus. Ele está aí do teu lado, sabia? Ele está no trono, mas a presença dele está em nós. A presença dele está em nosso coração. A presença do Espírito Santo habita em nossa vida. Aquele que obedece à palavra de Deus, diz a Bíblia que é habitado pelo Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho. Ou numa sequência mais bíblica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Você é habitado pelo Pai, pela presença de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Amém? Então eu quero, nesse momento, orar por você, agradecendo a Deus por essa obra que Ele fez na cruz por nós. Agradecendo a Deus por todo esse sofrimento que Jesus encarou para que nós pudéssemos encontrar essa porta aberta. Amém? Vamos orar. Pai, não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão por toda a obra que o Senhor fez na cruz, ali através do Teu Filho. O Senhor enviou Jesus ao mundo, diz a Tua palavra, que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que enviou Seu Filho unigênito para salvar o mundo, para morrer pelo mundo e assim o mundo, as pessoas, pudessem viver essa liberdade. Senhor, eu quero nesse momento pedir ao Senhor que nos ajude, que cada um que está assistindo esse vídeo viva essa liberdade em Cristo. Hoje é uma sexta-feira muito importante em nosso calendário cristão, porque foi numa sexta-feira como essa que Jesus entregou sua vida naquela cruz. Nós devemos trazer esse sentimento de quebrantamento, essa inclinação, o dia do Senhor, não é só na sexta-feira da paixão. Toda sexta-feira deveríamos nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Não somente todas as sextas-feiras, mas todos os dias da nossa vida deveríamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Queremos nos prostrar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza. Hoje, o nosso pedido é esse. Não queremos pedir nenhuma bênção nesse momento, nenhuma promessa, porque essa é a promessa da noite, a redenção. Queremos pedir somente uma coisa, que o Senhor faça uma obra completa na nossa família. Que o Senhor faça uma obra completa no coração de cada pessoa que está aqui nesse vídeo, na sua família, a sua casa, que tem alguém que não entregou sua vida a Jesus ainda. Que essa pessoa que está aqui, representando essa pessoa, possa ser um instrumento poderoso para levar essa bênção de salvação para o seu parente. Queremos pedir ao Senhor, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e te agradecemos por toda a obra da cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, nos perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, nos perdoe por nossas falhas, palavras, atitudes, decisões, pensamentos, tudo o que temos feito que não agrada o Senhor. Eu te peço, nos perdoe e abençoe todas as pessoas que estão aqui nesse momento,
muitas delas com o coração quebrantado, porque estão se lembrando da cruz, naquela sexta-feira sofrida, naquela sexta-feira que o nosso amado Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos redimir. Pai, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a todos e que esse sacrifício seja, meu Deus, aplicado na vida de todos, gerando salvação, libertação, cura, gerando a aproximação do homem com Deus. Que assim seja, para a glória, louvor e honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado, querido irmão, querida irmã, que você possa, nesse dia, reconhecer esse sacrifício. Que essa noite seja muito importante na sua vida, que você possa hoje agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Hoje foi o dia em que Jesus foi colocado naquela cruz para nos redimir e nos tirar do inferno. Graças a Deus por isso, amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pela companhia de todos, obrigado por você que chegou no começo e ficou até o fim, você que chegou depois e ficou até o final, aqueles que chegaram no começo e saíram, outros que chegaram no meio e saíram antes de finalizar. Obrigado a todos que clicaram nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Um forte abraço, fica com Deus. Você nasceu para vencer.